Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da vitória do Alívio, né? 1-0 contra o Tombense, vitória importantíssima do Belo que garante aí mais uma participação na Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo vai para sua 13ª temporada consecutiva. Foi o jogo do acesso, né? Basicamente foi isso, o Botafogo que estava ameaçado, né, com o Z4. Se não vencesse, estaria numa situação bem complicada, tá? Chegaria bem ameaçado na última rodada, mas venceu, conseguiu essa boa vitória e se livra de vez aí da zona do rebaixamento com uma rodada de antecedência e até sonha com o G8, né? Aí o G8 é difícil, mas não impossível. Também vou falar sobre isso aqui na sequência do vídeo. Bom, sobre a atuação contra o Tombense, tá? Você até mais curto, né? Na análise do jogo. Foi um jogo que o Botafogo sentiu a pressão do alto favoritismo, né? Você pega um time rebaixado, pior campanha, jogando dentro de casa, com a obrigação de vencer, né? Qualquer outro resultado que não fosse a vitória seria inaceitável, né? Pelo contexto do jogo. Botafogo em casa, precisando vencer contra um time que só veio cumprir tabela. Mas foi um time que não amoleceu, né, pro Botafogo. Assim. O Tombense jogou o que ele vinha jogando na Série C. Assim. Não foi um jogo que o Tombense agora largou, os caras vão andar em campo. Não, competiu. Né, competiu e no primeiro tempo com o Botafogo muito nervoso, né, o Botafogo inseguro, não conseguia fazer um jogo consistente, né. O Botafogo não conseguiu imprimir um bom ritmo nos primeiros minutos de jogo, como normalmente consegue nos jogos com Evaristo Pisa, né? O Botafogo é bem tenso, né? Pressiona muito o adversário no início do jogo e até consegue marcar gol. Inclusive, esse foi o primeiro jogo da era Evaristo Pisa, nessa volta dele, que o Botafogo não fez gol no primeiro tempo. Né? Isso tinha acontecido em todos os outros jogos. E eu acho que esse nervosismo, né? Acho que deixou o time inseguro, né? Errando muita coisa. Enfim, os jogadores que começaram como titulares, né, no ataque não renderam muito bem, né? O Honório, com o Rodrigo Alves, né? O Maduro também foi um pouco mais abaixo hoje. E aí o Botafogo não conseguiu furar a defesa do Tombense no primeiro tempo, que teve boas chances, né? Vamos ser sinceros, se tivesse um vencedor no primeiro tempo, seria o Tombense. Porque teve as melhores chances aí da etapa inicial. Só que o Botafogo voltou bem, tá, para o segundo tempo. O Botafogo voltou querendo mais. Eu acho que ele melhorou em relação ao primeiro. Ele finalizou mais. Muitas jogadas com o Cássio Gabriel, né? Teve um chute de fora da área que o goleiro espalmou. Teve uma falta ali que também passou perto. Teve um lance, né? Que ele, inacreditavelmente, dentro da área, fez tudo certo. Mas na hora de finalizar acabou chutando muito alto. E aí o banco resolveu, né? O Pisa mexeu, colocou... Silvinho, colocou Dourado, colocou o Riquelmo, né, que reapareceu aí no time, né, um jogador que tem potencial, né, até eu lembro em outros vídeos aqui pedindo, dá para recuperar o Riquelmo, ele não é um jogador tão inútil assim, né, o último jogo que ele havia entrado em campo foi na final, né, contra o Souza, que ele realmente foi muito mal, ele foi muito mal naquela reta final do Campeonato Paraibano, mas é um jogador que tem qualidade, né. Um jogador que, recuperando um pouco da confiança, ele poderia ser útil como foi útil. Né? Ele participa diretamente do gol do Silvinho, né? Um passe dele pro Dourado ali faz muito bem a parede, né? Dourado voltando de lesão. E aí o Silvinho finaliza no canto, faz 1-0 e tranquiliza. Né? Tranquiliza. Claro que fica ainda no restante do jogo aquela tensão, né? Aquele nervosismo, porque 1-0 é um placar muito curto, a Tombense ficava com a bola... Mas a Tombense é bem limitada, né? Hoje ficou muito claro porque o time do interior mineiro caiu. É um time que falta qualidade, né? Falta qualidade. Porque foi um jogo hoje que se fosse um adversário um pouco melhor, né, eu acho que o Botafogo teria se complicado. A nossa sorte foi o Tombense, né? Pelo que o Botafogo desempenhou, sobretudo no primeiro tempo. Então o Botafogo deu sorte de aproveitar, né? A chance no segundo tempo, de melhorar no segundo tempo e não ter tomado o gol na etapa inicial. Mas muito por demérito do adversário. Claro, tem o mérito do Botafogo no segundo tempo de acreditar. Assim. O Botafogo fez o gol, foi meio na garra, na determinação. Isso não faltou do time. Né? Sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo eu achei um time até meio lento. Assim. Eu acho que faltou até aquela intensidade
costumeira aí desse Botafogo do Pisa, né? Sobretudo nos primeiros minutos de jogo, como eu já falei. Mas eu acho que o time lutou. Sim, não faltou luta, não foi um jogo primoroso, mas foi o suficiente para fazer 1-0 no Lanterna, já rebaixado da competição. E agora o Botafogo joga a última partida em Anápolis, né? Vou até fazer um vídeo para a gente fazer as contas direitinho aí, o que o Botafogo precisaria na última rodada, mas eu vou esperar acontecer os jogos da segunda-feira, tá? Confiança e Guarani e CSA e Ponte Preta, né? Na verdade, Guarani e Confiança, né? O Guarani joga em casa. Eu já adianto que o ideal é o seguinte, tá? O CSA não vencer, tá? O CSA não vencer. Guarani e Confiança, cara, esse jogo, assim, pode sair um vencedor, tá? Porque como ainda o Botafogo ainda tem mais 2 vagas em aberta, pelo menos, se sair um vencedor nesse jogo, né, ele abre 3 do Botafogo, e aí Confiança e Guarani pegam Retrô e Tombense, que já estão rebaixadas. Então, provavelmente o Botafogo não alcançaria nem Confiança e Guarani, mas assim, Brusque, Ituano e Floresta, sim, são times que dá para alcançar, pelo menos um deles ali, né, para pegar uma dessas vagas no G8, né? Até fiz uma combinação rápida e não era tão impossível não, tá? Eu fiz uma combinação ali com resultados meio lógicos, assim, dos próximos jogos e deu o Botafogo em 8º. Claro, tem que vencer o Anápolis, que eu acho que essa é a parte mais difícil, tá? Eu até acho que a combinação de resultados, ela nem é tão difícil assim, mas vencer o Anápolis lá, o Anápolis que briga para não cair, tá? O Anápolis está a 1 ponto do Z4, né? O Itabaiana tá logo abaixo dele e o ABC também. Né? Então, se o Anápolis perder do Botafogo e o Itabaiana ou o ABC vencerem, o Anápolis cai. Então, o Anápolis tem que jogar para pelo menos empatar. E aí, para o Botafogo, o empate não vai resolver, tá? O empate não classifica. Então, o Botafogo teria que vencer. Então, acho que vai ser um jogo muito complicado. Mas o sonho do acesso segue vivo, tá? Segue vivo. Até acho que o Botafogo não tem time para subir, tá? Acho que muito pela questão defensiva, acho que o Botafogo peca muito ali no setor defensivo, acho que no quadrangular dificilmente o Botafogo aguentaria, assim, brigaria de fato por classificação, mas é aquilo, né? Vai que se classifica na última rodada, meio que vai no embalo, né? Vai que tudo dá certo, né? São 6 jogos, enfim, você contando com um pouco de sorte, né? Vai que o Fracaro pega tudo, as coisas no ataque funcionam. Enfim, você pega, sei lá, uma das 2 vagas, a segunda vaga ali, dependendo do grupo também, né? Não é impossível. Então, enquanto tem bambu, tem flecha, eu acho que o Botafogo tem que continuar, obviamente, se preparando essa semana para brigar pela classificação, tá? Jogar para vencer contra o Anápolis. E o bom de estar já livre do rebaixamento é que o Botafogo não precisa jogar pelo empate, né? Para se livrar do Z4, por exemplo, ele já está livre, então ele pode jogar para vencer ou perder, é tudo ou nada. Se venceu, beleza, se perdeu, também não muda muita coisa. Assim, tem um fator, né, que talvez assim você tenha, que eu acho muito difícil o elenco, né, e o time jogar pensando nisso, que é, por exemplo, não se classificar, mas ficar até na 10ª colocação, que aí o Botafogo teria um jogo a mais em casa na próxima temporada, como teve nessa, né? Como o Botafogo foi quadrangular ano passado, o Botafogo teve 10 jogos em casa e 9 fora. Isso é importante, né? Ter um jogo a mais em casa faz a diferença na Série C. Então tem esse detalhe, né? Que o Botafogo pode jogar ali para pelo menos ficar em 10º, mas eu acho que dificilmente você vai conseguir botar na cabeça do jogador, ó, joga aí, talvez o empate seja bom pra gente ficar em 10º, enfim. Então, até porque eu acho que o empate nem deixa o Botafogo em 10º, tá? Acho que o Botafogo vai ter que vencer, pode até não entrar no G8, mas ficar ali pelo menos em 10º. Então, acho que essa questão de jogar pelo empate, para pelo menos ter um jogo a mais ano que vem, eu acho que é bem difícil que aconteça, tá? Mas é importante vencer para ainda sonhar pelo G8 e caso o G8 não venha, provavelmente vencendo o Botafogo termina entre os 10 e tem uma vaga aí e tem um jogo a mais como mandante na próxima Série C. Enfim, é o jogo do alívio, né? O jogo do alívio era um jogo que eu achava que o Botafogo ia vencer bem mais fácil, tá? Eu achava que o Botafogo ia fazer um gol no início ali, já ia tranquilizar, mas foi um jogo que foi se enroscando, mas o banco resolveu, né? O banco do Botafogo do meio pra frente, sobretudo atacantes, né? Não é um banco tão ruim não, tá? É um banco que pra Série C é bem interessante. O problema do elenco é
laterais que não tem, zagueiros também, né? Marcelo Augusto, cara, dá muitos sustos, né? O Marcelo Augusto, enfim, é um zagueiro pouco confiável, os laterais também, né? Pouca reposição ali para o meio de campo, para volantes, sobretudo. Então acho que deixa o Botafogo abaixo aí de muitos times, mas vamos lá, né? Vai que classifica, vai que o que aconteceu com o Remo, com o Vitória, com o Paysandu, dessa vez acontece com o Botafogo. Eu acho que tem que acreditar e jogar para vencer lá contra o Anápolis. Acho difícil, tá? Acho improvável, porque é um jogo muito difícil contra o Anápolis, não vai ser um jogo fácil. É um time que perde pouco, é um time bem competitivo, sobretudo em casa. Eu acho que vai ser bem difícil muito por isso, mas vamos lá, né? Vamos torcer e vai que acontece, né? Vai que acontece esse G8, mesmo que jogue o quadrangular e não suba, pelo menos são mais jogos em casa, né? A gente tem mais 3 jogos aí para ver o time, a torcida tem mais 3 jogos para ver o time no Almeidão, né? O Botafogo mantém uma sequência dentro do G8 e até pensando na temporada que vem, né? Uma experiência, tudo bem que o Pisa já tem muita experiência de quadrangular, né? Mas assim, para alguns remanescentes, né? Disputar uma fase final, mesmo que não suba, eu acho que tem a sua importância, tá? Pensando até no ano que vem. Então eu acho que mesmo não vendo o Botafogo com força o suficiente para subir, caso se classifique, eu acho que é sempre melhor jogar uma fase final do que não jogar, tá? Então é importante o Botafogo lutar aí nessa última rodada. Bom, é isso. Valeu, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu vou fazer, tá? Talvez terça ou quarta-feira vou fazer aqui com vocês um simulador aqui da última rodada pra gente ver as combinações que dão certo pro Belo pegar essa última vaguinha aí e jogar mais uma vez o quadrangular final. É isso, tamo junto e até a próxima.